A temporada do Benfica terminou com um empate frente ao Rio Ave e hoje vamos fazer uma análise desta época muito negativa por parte do Benfica e tentar perceber quais é que foram os jogadores que se destacaram e aqueles que ficaram aquém daquilo que podiam fazer. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Finalmente terminou a temporada 23-24 e que viagem foi, uma montanha russa com demasiados baixos. Não há muitos momentos positivos a retirar. A época até começou muito bem com a conquista da Supertaça frente ao Porto, mas a partir daí foi desilusão em desilusão. Ao longo do campeonato estivemos na luta até às últimas jornadas, mas com vários pontos perdidos por falta de finalização e erros individuais. Faltou regularidade a esta equipa ao longo de toda a temporada e este empate com o Rio Ave foi o espelho da época, por dólares na finalização e erros individuais a custarem mais um mau resultado. Nas taças nacionais o Benfica chegou até às meias finais nas duas competições, na Taça da Liga, onde fomos eliminados frente ao Estoril nas grandes penalidades, e na Taça de Portugal, onde perdemos com o Sporting por 3-4 no agregado das duas eliminatórias. Tanto numa como noutra competição fica a sensação que a equipa podia ter sido mais ambiciosa e ter conseguido chegar à final. O Benfica pecou muito nos momentos decisivos em ambos os encontros. Já nas competições europeias, onde também acabámos por fazer uma prestação abaixo do que era esperado, na Liga dos Campeões, uma prestação francamente má. O Benfica só começou a pontuar à quinta jornada, conseguindo apenas 4 pontos e terminando a fase de grupos num terceiro lugar in extremis. Já na Liga Europa, apesar das exibições modestas, fomos até aos quartos, onde acabámos por ser eliminados por um fraquíssimo Marselha nas grandes penalidades, novamente numa eliminatória onde tínhamos tudo para passar em frente. Tudo somado acabou por ser uma temporada muito aquém daquilo que podíamos fazer. Se é certo que o plantel era algo desequilibrado, tinha capacidade para fazer mais e melhor. Hoje vamos então fazer uma análise aos jogadores do Benfica e tentar perceber quem esteve em destaque e quem foram as desilusões nesta temporada. Deixem também na caixa de comentários os jogadores que mais gostaram de ver e aqueles que vos desiludiram mais. Nesta tier list vai ser um pouco diferente, vou ter um guião de apoio porque se não tínhamos um vídeo de mais de 30 minutos e acho que ninguém está com muita paciência para fazer uma análise muito longa numa temporada mesmo muito difícil. E começamos com os jogadores sem avaliação. Houve vários que tiveram poucos minutos e, portanto, não faz grande sentido uma avaliação. Foram 12 os jogadores que não ultrapassaram os 300 minutos durante esta época. O guarda-redes Vlaco Dimos, 180 minutos. Os defesas Diogo Spencer, 1 minuto. Gustavo Marques, 2. Ristich, 46. João Vitor, 27. Bernat, 249. O médio João Rego, 6. Os extremos Rolaiser, 152. Gonçalo Guedes, 280. Prestiani 5, Sheldrup 1 e o avançado Gustavo Varela 15. Com pouca importância nesta temporada, estes 12 jogadores ficam então sem avaliação. Mas começando pelas avaliações propriamente ditas, e vamos para aqueles que foram uma desilusão nesta temporada, e há aqui situações diferentes. Jurasek e Chiquinho não tiveram muitos minutos, mas quando jogaram pouco acrescentaram e acabaram por sair em janeiro. Já João Mário e Morato tiveram muitas oportunidades, mas as exibições foram muito cinzentas. O defesa brasileiro tem a desculpa de ter jogado quase sempre fora de posição, atuando na lateral esquerda, onde teve vários problemas. Já os avançados, Arthur Cabral, Petar Musa e Kasper Tengstedt, estão aqui, pois durante toda a temporada a finalização foi um problema e nenhum deles conseguiu resolver essa questão. Musa acabou por sair em janeiro e finalmente temos obviamente o treinador Roger Schmidt, que teve vários erros ao longo da temporada. O treinador alemão teve várias más decisões, seja na construção do 11, substituições, gestão de plantel e incapacidade de dar a volta aos problemas que foram surgindo ao longo da temporada e, portanto, todos estes jogadores, no meu ponto de vista, têm avaliação negativa. Seguimos para um quinteto que teve poucas oportunidades. O Samuel Soares podia ter jogado mais em alguns jogos das taças. Fiquei na dúvida onde o havia de colocar, mas não fazia grande sentido metê-lo numa avaliação negativa, porque acabou por nunca cometer grandes erros, apesar de arriscar demasiado. Os jovens Tomás Araújo e Tiago Oveia mostraram-se sempre que foram chamados que podiam ter tido mais oportunidades,
pois fizeram geralmente exibições positivas. Já os reforços de inverno Carreras e Marcos Leonardo também demonstraram o mesmo, quando foram chamados mostraram que tinham capacidade de jogar um pouco mais. Esperemos então que na próxima temporada estes jogadores possam jogar com um pouco mais de frequência. São jovens, têm potencial e podem ser jogadores importantes para a próxima temporada. Seguimos para o patamar intermédio, onde estão aqui jogadores que tiveram boas fases, mas também tiveram alguns momentos negativos. Começamos com o guarda-redes Turbin, que teve grandes defesas ao longo da temporada. Tive algumas dúvidas onde o colocar, mas como ele cometeu alguns erros, que acaba por ser normal, devido a ser um guardião bastante jovem, pode crescer e tornar-se um guardião mais completo. Desta vez coloquei-o aqui neste patamar intermédio. O setor defensivo teve alguns problemas e isso acaba também por ficar evidente na intermitência exibicional dos nossos defesas titulares, como Bá, Otamendi e António Silva, a sofrerem muito e oscilando entre boas e más exibições. Destaque para o dinamarquês, que teve uma época com muitos problemas físicos. Florentino Luís teve uma época onde não teve uma utilização tão frequente. Quando foi chamado, cumpriu e apresentou um bom nível, mas foi cometendo alguns erros aqui ou ali. Já Kokshu foi um jogador que sofreu muito por ter sido colocado numa posição onde não rendeu o que se esperava. Ainda assim, o internacional turco acaba a época com 7 golos e 11 assistências. Nada mal para um jogador que, quando subiu do terreno, elevou muito o nível. Que a próxima temporada seja ainda melhor. Já David Neres acaba por ter uma temporada mais discreta do que 22-23, mas o internacional brasileiro teve alguns problemas físicos que o dificultaram de ter um rendimento regular. Além disso, foi muitas vezes utilizado no lado esquerdo do ataque, quando rende muito mais no lado direito. Acaba a época com 5 golos e 10 assistências, mas tem capacidade de fazer mais. Seguimos para os 3 jogadores que fizeram, na minha opinião, uma boa temporada. Auschwitz foi sempre o bombeiro de serviço, fazendo várias posições. Sofreu um pouco das mudanças constantes, mas acabou por fazer mais uma temporada boa nas Águias. 4 golos e 10 assistências. Na última época de Rafa Silva no Benfica, o avançado fez a temporada com melhores registros, 22 golos e 15 assistências. Teve grandes momentos, outros em que desapareceu. Não é o jogador mais regular, mas quando esteve em forma foi muito importante, sendo o melhor marcador da equipa. E temos também o Di Maria. No regresso ao Benfica, o argentino conta também com números muito altos, 17 golos e 3 assistências. Teve momentos de gênio, outros onde as coisas não saíram bem. A gestão do jogador não foi a melhor na minha perspectiva. Teve um desgaste brutal nesta época e o cansaço ficou mais do que evidente na fase final da temporada. Ainda assim, Di Maria fez uma época de qualidade, conseguindo também grandes exibições. E fechamos esta análise com o destaque da época, que para surpresa de absolutamente ninguém é João Neves, obviamente. O jovem médio foi do princípio ao fim o jogador mais regular, jogando sempre a um nível alto, de longe o melhor ao longo de toda a temporada. Não sabe jogar mal, mesmo quando o Roger Schmidt se lembrou de o meter à ala direito quando apostou na tática de 3 centrais. Ele acabou por cumprir, deu tudo em campo, merecia ter sido acompanhado melhor pelos seus colegas de equipa. Fez uma temporada assombrosa e demonstrou toda a sua qualidade. Era tão bom que ele pudesse ficar mais uma temporada do Benfica, será sempre muito difícil, mas está então feita a análise à temporada das Águias, uma época muito aquém do que podemos fazer, ainda para mais depois do investimento que foi feito. Mais uma vez fica o desafio para deixares na caixa de comentários os jogadores que se destacaram e aqueles que desiludiram ao longo da época. Houve mais momentos de tensão durante o jogo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. Houve várias demonstrações de descontentamento por parte dos adeptos. Já após o jogo, o autocarro dos encarnados também deixou o estádio sob contestação e Roger Schmidt foi o principal alvo. Os adeptos encarnados assobiaram a equipa e entoaram cânticos contra o presidente e o treinador, que na sala de imprensa, onde respondeu a apenas 2 questões, garantiu que o Benfica vai melhorar na pré-época. O técnico alemão, em vez de entrar pelas traseiras do autocarro, dirigiu-se à parte da frente e enfrentou os adeptos, mas as autoridades policiais interviram de imediato e impediram que o confronto escalasse. De seguida, a polícia retirou os adeptos daquela zona e o autocarro das Águias seguiu viagem para Lisboa. Eu volto a reforçar a ideia, não me parece que hajam condições para o treinador ficar para a próxima temporada. Rafa Silva concedeu uma extensa entrevista à plataforma B-Play do Benfica, no qual falou sobre as dificuldades que está a sentir nos últimos dias, depois de ter cumprido o último jogo com a camisola do Benfica na Luz frente ao Aroca. Na extensa conversa, o avançado assume que estava na hora de sair e sublinha que teria de sair e iria sair pelo seu próprio pé.
É sempre difícil, mas saio todo contente porque sei que fiz o meu trabalho e sei que as pessoas que deixo para trás são pessoas amigas e que eu considero muito na minha vida. Enalteceu o Rafa, explicando que não quer homenagens. No clube, entre 2016 a 2024, o jogador fecha o ciclo no Benfica com 326 jogos, com 94 gols marcados e 67 assistências, conquistou 3 campeonatos, uma Taça de Portugal e 3 supertaças. Garantido ser um benfiquista de coração, Rafa assume que não se sente ter dado muito ao Benfica no decorrer dos últimos anos. Eu sou benfiquista sim, amo o Benfica. Hoje em dia faz muita confusão como é que o que interessa são fotos nas redes sociais, o que interessa é beijar o símbolo ou a maneira como se festeja um gol, quando se devia olhar muito para o que a pessoa é. Não é por eu não demonstrar sentimentos, porque é a minha maneira como sou como pessoa, que não cito o Benfica ou que me esteja a cagar para o Benfica, ou seja o que for. Acho que a maneira como eu estive no Benfica foi a maneira certa, é a minha maneira de ser, é a minha maneira de estar. Não vou mudar porque as pessoas acham que eu devo meter coisas nas redes sociais ou tenha de festejar mais efusivamente, porque não é isso que me faz amar mais o Benfica ou me faz odiar o Benfica. Eu gosto do Benfica e amo o Benfica à minha maneira e vai ser sempre assim, disse então Rafa Silva na hora da despedida. Grande goleada na despedida da segunda Liga, o Benfica B goleou o Porto B por uns categóricos 5-2, enquanto a contar para a 34ª e última jornada da segunda Liga. No Seixal, os encarnados entraram melhor e ainda antes da meia hora já venciam por 3-0. Cauê dos Santos inaugurou o marcador aos 20 minutos. Pedro Santos, com um belo gol, ampliou a vantagem aos 25 e Henrique Pereira fez o terceiro aos 28. O Porto B reagiu no início do segundo tempo, mas acabou traído por essa maior exposição. De contra-ataque, Pedro Santos aos 58 e Henrique Pereira aos 66 bizaram e as águias chegaram aos 5-0. A formação portista reduziu logo a seguir, com um gol de Romain Correia de livre e a 5 minutos dos 90, Gustavo Marques, com o autogol, fez o 5-2 final. Ao fim de 34 jornadas, o Benfica B termina a segunda Liga com 45 pontos, para já fica na 8ª posição, faltando ainda alguns jogos por disputar nesta última jornada. As jovens águias terminam a temporada com 48 golos marcados e 48 sofridos. Este é um vídeo bastante opinativo, não há aqui respostas certas. É uma análise tendo em conta a minha opinião, tu terás a tua. Quero saber quais é que são os jogadores então que estiveram melhor, aqueles que estiveram piores e o que é preciso fazer para que a próxima temporada seja muito, mas muito melhor para o Benfica. Estou muito curioso para ver a tua opinião. Entretanto, não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal. É muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários #análise à época. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.